Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre métodos de classe aqui em Python. Na nossa última aula a gente teve uma classe, certo? Que era uma pessoa que a gente tinha criado, tô com ela aberta aqui, é a mesma classe que a gente criou na aula anterior. A gente tinha criado um ano atual, certo? Eu não vou detalhar muito aqui, eu vou colocar o ano mesmo normal. Que tinha um ano atual, e aí a gente tinha um construtor, certo? Que a gente recebia um nome, uma idade, não vou colocar mais nada além disso, para a gente ir mais rapidinho. E aí a gente configurava o nosso nome igual a nome, a nossa idade igual a idade. E daí a gente tinha, por exemplo, um método getAnoNascimento na nossa classe anterior. Estou criando ela aqui rapidão para eu te explicar aqui um negócio. Então aqui nesse get, aliás, aqui eu não vou retornar nada para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então get ano nascimento vai ser um print self.ano atual, vírgula, menos self.idade, certo? Então para a gente criar uma pessoa qualquer aqui, a gente colocaria o nome na nossa variável, por exemplo, pessoa 1 igual a pessoa com o nome pessoa, com o nome de Luiz, por exemplo, com 32 anos, certo? E aí, se eu quero exibir o ano de nascimento, p1.getAnoNascimento. Nada mais simples que isso, certo? Então, aqui a gente tem o ano de nascimento baseado na idade aqui, né? 32. Agora, suponha, você está vendo aqui, a gente falou na aula anterior, que isso daqui é um atributo de classe, certo? Esse atributo aqui ele está acessível pela classe pessoa. Eu te falei no finalzinho da aula anterior que a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte, print pessoa.ano atual. Apesar desse atributo também estar disponível para todas as instâncias aqui dessa classe, ele é um atributo da classe em si, certo? E esses métodos que a gente cria aqui, o init, o getAnoNascimento, eles são atributos relacionados com a instância aqui. Então, para eu chamar esse método aqui, eu preciso passar uma instância, que é self, certo? E aí, essa instância aqui tem acesso àquele método lá, p1.getAnoNascimento, certo? E aí a gente trabalha, cada instância vai ter o seu próprio ano de nascimento baseado nessas variáveis aqui. Um método de classe é um método que é similar a esse atributo de classe aqui, certo? Ele é referente à classe e não à instância, certo? Tem vários casos onde você pode utilizar isso aqui. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bobo aqui. Suponha que eu quero criar um método factory aqui que gera outro objeto que crie a pessoa baseada no ano de nascimento dela e não na idade, certo? Então, para isso, eu posso utilizar um class method, um método de classe, porque esse método que cria uma outra pessoa baseada no ano de nascimento dela não seria relacionado com a instância da classe, mas com a classe em si. Parece complexo, mas só para que você entenda, um método de instância tem coisas relacionadas com a instância da classe, que seria, por exemplo, o getAno de nascimento, eu quero saber o ano de nascimento da pessoa que eu estou criando aqui nesse momento, certo? E ele é relacionado com a instância, porque, por exemplo, p2.pessoa que chama João e tem 25 anos, esse método getAno de nascimento vai ser baseado na idade que eu estou passando para essa instância. E esse ano de nascimento vai ser baseado na idade que eu estou passando para essa instância aqui. Então, isso são métodos de instância, certo? Quando eu quero criar um método de classe, seria referente à classe em si. Por exemplo, suponha que eu queira criar uma pessoa aqui por ano de nascimento. Eu não vou fechar aqui antes de fechar isso daqui. Aliás, deixa eu fechar e aí a gente conversa sobre isso aqui. Você vê que aqui é o seguinte, eu preciso decorar esse método aqui por ano de nascimento com aqui em cima do método chamado @class_method, certo? É o que a gente está falando, método de classe. Então, para você lembrar, fica fácil, @class_method.
aqui em cima. E aqui, ó, ao invés de eu chamar de self, que eu não quero me referir à instância, eu quero me referir à classe. Então, eu vou chamar de CLS. Isso daqui pode ser qualquer nome que você quiser, inclusive classe. Não pode ser class, porque a classe é a palavra reservada que a gente utiliza para para criar classes aqui, certo? Mas por convenção, todo mundo utiliza CLS, certo? Então, a gente vai chamar isso aqui de CLS, certo? Então, se eu quero criar uma pessoa por ano de nascimento, então vai ser CLS, eu preciso do nome e do ano de nascimento da pessoa, certo? Recebendo isso daqui, eu posso gerar uma idade aqui dentro do meu class method. Lembra que eu te falei que eu posso criar variáveis aqui dentro sem o self? Eu estou criando essa variável aqui, ela só vai estar disponível dentro do escopo desse método aqui, certo? Então, eu posso, quando eu precisar de alguma variável que eu não precise utilizar em outros métodos, eu posso não utilizar o parâmetro self. Além disso, este método não tem o parâmetro self, certo? Ele tem o parâmetro CLS. Isso quer dizer que eu vou ter acesso a essa variável aqui, que é um atributo da classe, certo? Então, a minha idade é igual a cls.ano atual, certo? Que eu vou pegar um atributo aqui da classe, menos o ano de nascimento aqui, né? No caso que eu estou passando aqui, certo? Então, por aqui a gente já pegou a idade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse método retornar o objeto da classe aqui, só que agora com a idade normal, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, return CLS, certo? Lembra que CLS refere-se à pessoa, à classe aqui, certo? Então, return CLS, abre e fecha os parênteses, porque eu estou chamando a classe aqui, executando a classe, como eu estou fazendo aqui, certo? Só que aqui dentro do método. Então, return CLS nome, idade, certo? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei um método, que é um método de classe, ele não precisa estar disponível em outras instâncias, nas instâncias da classe, mas apenas para a classe em si. E esse método, ele retorna a própria classe, porém agora com nome e idade, só que baseado aqui nos parâmetros que a gente mandou aqui. Então, por exemplo, deixa isso aqui desse jeito, eu não vou usar isso aqui nesse momento, já a gente usa para eu te mostrar. Se eu pego aqui, ó, print, aliás, eu não preciso de print, eu vou só dar um print no P1. Vamos dar um print no P1.idade e vamos chamar o método getAno nascimento aqui embaixo. Então, percebe esses valores aqui, ó. Esses valores são 32, a idade, e 1987, o ano de nascimento, certo? Então, eu vou criar uma pessoa nesse ano, 1987, certo? Então, eu vou criar aqui a pessoa, ponto. Eu vou chamar o meu método por ano de nascimento, certo? E aqui eu vou passar o nome, Luiz, e 1987, beleza? Pular uma linha aqui para o PyCharm parar de reclamar, beleza. Vamos executar isso aqui para a gente ver, ó. 32, 1987. Deu para entender? Se eu der um print aqui, ó, der um print no P1, print no P1 aqui, para a gente ver. E eu vou dar um print também no P1. Aqui no idade nome eu vou colocar assim, P1.nome e idade, para ficar menos linha de código aqui. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, observa, ó, a gente tem o nome do módulo aqui no caso, certo? Que é o main aqui. O nome da pessoa, que é a nossa classe pessoa. E aí o objeto está nesse local da memória, certo? E aí a gente criou a pessoa Luiz, com 32 anos, que nasceu em 1987, beleza? Aqui, ó, eu vou mudar essa linha de código, eu vou só comentar essa aqui. Eu vou chamar a minha P1, ponto, igual a pessoa, Luiz, 32, certo? Que é a idade. E aí, a gente executando isso aqui, a gente tem a mesmíssima coisa aqui. Provavelmente deve ter mudado esse valor aqui da memória. Mas a gente tem exatamente a mesma coisa, certo? Então, a gente criou um class method, um método de classe,
que é um factory method também, que ele retorna um objeto da classe aqui em si. Ele fabrica o objeto aqui para a gente. Então, isso é um método de classe aqui em Python. Então, só para resumir mesmo, para que você entenda quando você deve utilizar um método de instância e quando você deve utilizar um método de classe, é só você pensar, esse método que eu estou criando é relacionado à classe em geral, ao molde em geral, ou à instância. Ele é específico de cada objeto. Cada objeto vai ter um valor diferente para esse método que eu estou gerando aqui. E aí você decide qual você quer utilizar aí no caso, certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre os métodos estáticos aqui também. E depois, posteriormente, nesse curso a gente também vai falar dos decoradores e como é que eles funcionam internamente aqui em Python, certo? Então isso aqui, ó, é novidade para você. É um decorador que está decorando esse método aqui da minha classe. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí pra gente. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. E eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!